Maria Novaes. Eu sou Isabel, sou supervisora da Educação Infantil do município, mas também estou aqui hoje com vocês, com uma palavrinha como mãe de uma criança autista, sabendo da necessidade que temos de ter esse diálogo esse ano, né, por conta de a escola que vocês fazem parte estar recebendo crianças autistas. E o autismo, também conhecido como TEA, transtorno do espectro autista, merece a gente ter essa discussão, ter esse conhecer, esse saber, por conta da necessidade de uma rede de apoio para os pais, né? Tanto no ambiente da escola, tanto nos ambientes familiares e nos ambientes da comunidade. Então, trago aqui hoje o meu depoimento como mãe de uma criança autista. Quero deixar para vocês que não é fácil, no começo, ter um diagnóstico acertado, precisa-se de muitos exames, de muitas consultas, precisa de vários especialistas que vão analisar a situação de cada criança, porque, como o próprio nome já diz, é o espectro, então é um campo muito grande, muito extenso. Então cada criança com transtorno tem reações diferentes, tem situações diferentes, tem sintomas diferentes. Então não se pode comparar uma criança autista com outra criança autista. Não se pode nem comparar as pessoas umas com as outras, cada um de nós somos diferentes. E com a criança autista ainda mais precisa tomar esse cuidado. E aí hoje eu trago essa palavra para vocês no sentido de afirmar como é necessário que a escola apoie esses pais e que os pais se apoiem uns aos outros, para que o pai que tem uma criança autista, ele se sinta numa rede de apoio que facilite melhor essa busca, essa necessidade no dia a dia para que consiga o diagnóstico da criança e lidar com as situações de uma criança autista. Porque pela lei, na determinação das leis, tanto na lei da educação, que é chamada LDB, e tanto nas leis, na lei também nacional, que é a lei 13.146, que fala o que é uma criança com deficiência, o que é uma pessoa com deficiência e como que a pessoa com deficiência tem seus direitos constituídos, seus direitos garantidos. Inclusive, um dos direitos é a adaptação das redes de ensino para a criança, para a pessoa com deficiência. Então, diante de tudo isso, é extremamente necessário que compreendamos o porquê, né? O porquê dessa rede de apoio, o porquê que é necessário, o porquê que os outros pais precisam entender o que é o TEA, sendo que ele não possa ser a situação particular dele. Ele não tem uma criança com TEA, mas é importante entender o que é TEA. E eu, enquanto mãe, falo para vocês como foi difícil no começo, quando as pessoas não conheciam sobre, acreditavam que era apenas uma criança levada, uma criança que não consegue ficar parada, então que era uma criança levada, e que isso era uma questão de educação familiar, porque a família não dava limites. E isso acaba deixando a família muito desamparada, e aí se torna ainda mais difícil o diagnóstico e a condição da criança na escola, permanecer essa criança na escola. Então, por isso é extremamente importante esse apoio dos outros pais. Passei por muitas dificuldades enquanto mãe de buscar o diagnóstico. Os médicos são mais difíceis de encontrar vaga. Precisa de um neuropediatra, que é o certo, é o ideal para que se consiga um diagnóstico pautado, bem feito, né, bem realizado. E não só esse profissional, ele encaminha para outros profissionais, assim como psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, para todo um aparato, um relatório da criança. Então é todo um grupo de profissionais para que chegue nesse relatório.
Por isso que eu volto mais uma vez e falo como que é importante a rede de apoio. Em relação à busca do diagnóstico do autismo, não é porque hoje em dia, atualmente, está tendo muitos casos. Os casos sempre estiveram, mas a busca por esse diagnóstico é que não se tinha nem conhecimento, nem discernimento e nem os profissionais mais adequados para isso. Conforme foi tendo a evolução na ciência e também a evolução de conhecimento da própria população, foi que se foi buscando esse diagnóstico. Então, não se pode dizer que antes não tinha e agora tem. Por que agora muitas pessoas erroneamente falam? Por que agora está tendo muito caso de autismo? Não é porque está tendo muito caso, é porque agora está tendo um diagnóstico, as pessoas estão buscando o diagnóstico. Pela uma pesquisa apresentada pelo Brasiliense, fala que cerca de 10% da população brasileira está no diagnóstico de TEA, de autismo, mas que antes poderia sim ter esses casos, mas só que não estavam em diagnóstico. Então agora é acertado que 10% da população brasileira apresenta diagnóstico de TEA. E uma questão interessante sobre o transtorno é que muitas pessoas não sabem que existem direitos, que existem leis que definem, né, o que é, porque o que é o transtorno, o que é o TEA. O TEA, ele não é uma característica só, já dá o diagnóstico de TEA. Então, são várias características, passa por diferentes profissionais, e aí a principal característica é dificuldades tanto de interação social, de comunicação e de comportamentos, que os comportamentos às vezes são restritivos demais, muito calado, muito quieto, ou também pode ser muito repetitivos, muito agitados. E há um grande índice de crianças que têm o TEA associado a um outro transtorno ou a uma outra questão, como por exemplo meu filho é TEA com TDAH e TOD, são 3 condições num diagnóstico só. Então, mas que nada impeça de viver uma criança no seu direito de brincar, no seu direito de interagir com os outros, nada impede, né? Muitas pessoas acreditam que elas são impossibilitadas, então elas são incapazes de inteligência. Não são incapazes, são crianças que precisam de apoio e, pelo que a legislação coloca, precisa da adaptação do ensino para elas. A lei coloca, né, a própria LDB coloca, que é a Lei da Educação, e a própria lei da 13.146 coloca essa necessidade de adaptação para a pessoa com deficiência. Diferentes adaptações, e a adaptação do ensino ela também acontece. E hoje em dia já se tem mais uma busca, né? Os próprios órgãos, os próprios governos já estão reconhecendo mais os direitos da criança autista, e tem pessoas que não são crianças, já é diagnosticado já adulto, já como adulto, que já está tendo, já dá o benefício LOAS do INSS já está sendo mais expandido, até mesmo para a criança de nível 1 de autismo, nível de suporte 1. Porque o autismo tem 3 níveis, o 1, o 2 e o 3. Então, de acordo aí com o grau dessas dificuldades de interação da criança. Então, é essa minha palavra que eu quero deixar para vocês, como que é importante a escola como um todo, com a comunidade escolar e a comunidade local, apoiar os pais que têm crianças com TEA e fazer com que essa rede facilite a vida escolar e aprimore a vida escolar dessa criança, dando a ela algo que é de direito, a adaptação do ensino. Então, essa é a minha palavra com vocês. No momento oportuno, eu retorno à escola e a gente sempre vai estar esse ano dando esse suporte em relação ao trabalho com as crianças autistas. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, boa reunião para todos e bom início de ano letivo. Um beijo, um abraço.